Olá, queridos. Graça e paz. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 26 de janeiro. Eu estou gravando o nosso estudo bíblico aqui de casa, né? Porque ainda não deu os 7 dias aí do teste de Covid. Então, esperar mais um pouquinho. No domingo nós já estaremos novamente juntos na igreja. Nosso estudo bíblico de hoje, ainda no tema sobre como anda a sua família, está baseado lá no texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, verso 15. O tema que a gente vai estudar hoje é a vida devocional na família. Esse texto é um texto bem conhecido nosso, o texto de Josué diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como eu disse, esse é um texto muito conhecido, o texto de Josué, após o líder de Israel entrar com o povo na terra prometida e as tribos já estarem devidamente alocadas em suas terras, Josué convoca o povo e pergunta a quem aquele povo desejaria servir, se a Deus ou aos outros deuses. É interessante notar que Josué não diz eu servirei ao Senhor, ele diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Possivelmente, algumas pessoas da casa de Josué não fossem tão crentes ou não tivessem tanta espiritualidade quanto Josué, mas como um líder da sua casa, como um chefe da sua casa, como um homem de sabedoria, né, e que entendia que só havia um Deus, ele declara firmemente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é com base nesse texto que nós vamos meditar no decorrer dessa lição, desse estudo. E aí eu separei aqui alguns casos bem interessantes na Bíblia para que a gente medite, porque a vida devocional no lar, ela dá resultados. A vida devocional no lar, ela surte efeitos, tanto imediatos quanto futuros. Vejamos alguns exemplos. Eu vou citar alguns exemplos aqui e os irmãos, se quiserem, deem pause no vídeo para que os irmãos possam tentar responder aqui. Olha só, houve uma mulher que orou a Deus pedindo um filho. Deus ouviu sua oração e ela o consagrou ao Senhor. Este veio a ser um dos maiores profetas de Israel. De quem nós estamos falando? Dê um pause aí no seu vídeo e tente responder. Essa é muito fácil, certo? Então nós estamos falando de uma mulher que orou pedindo um filho, Deus concedeu seu pedido e ela o consagrou. Nós estamos falando de Ana e de Samuel. Um segundo exemplo aqui de vida devocional, vida no lar, que surtiu efeito na vida da família, é o seguinte: houve um homem que reuniu seus filhos em torno de seu leito de morte. Ele os abençoou e Deus os fez abençoados. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas não é tão difícil. Dê pausa aí no vídeo se você quiser também pensar um pouquinho. Quem foi esse homem que, momento antes de morrer, reuniu seus filhos e mesmo no momento de morte, né, ele abençoa os seus filhos e Deus responde a essa oração, fazendo dos seus filhos também pessoas abençoadas. Nós estamos falando de Jacó, ou de Israel, e os seus filhos que fariam ali, né, que formariam as 12 tribos. Um outro exemplo, houve um homem e uma mulher que ensinaram tão bem os caminhos do Senhor ao seu filho pequenino, que ele, mesmo tendo passado 40 anos numa terra estranha, não se esqueceu dos seus ensinamentos. Então, tente responder também aí, quem foram esse homem e essa mulher que ensinaram tão bem o seu filho, que mesmo ele vivendo 40 anos numa terra estranha, ele não se esqueceu dos ensinamentos. Esse também é fácil, você pode duvidar aí, pode ter alguma dúvida, mas nós estamos falando de Moisés, que foi sim criado pelos seus pais, depois ele volta para o palácio, né? Volta para o Egito para ser filho da filha de Faraó, mas ele foi educado pelos seus pais. Então, mesmo 40 anos vivendo no Egito, quando Deus o chama, Moisés não esquece dos seus ensinamentos que ele teve dentro da sua casa, do seu pai e da sua mãe. E mais um aqui. Houve um rapaz que foi cuidadosamente ensinado
sobre o Senhor pela avó e pela mãe. Ele se tornou um obreiro muito usado por Deus. Esse também é muito fácil, isso não precisa nem de muito tempo para responder. Quem foi esse rapaz que, criado pela avó e pela mãe nos caminhos do Senhor, se tornou um grande obreiro? Nós estamos falando de Timóteo. Então nós vimos aqui 4 exemplos muito claros de que a vida devocional no lar, de que investir tempo na educação dos filhos e em família vale a pena, tanto de forma imediata quanto a longo prazo. É uma pena que hoje em dia muitas famílias abandonaram a vida devocional do lar. Outras famílias nunca nem tiveram vida devocional no lar. Então a gente precisa parar de dar desculpas. Desculpa de, pastor, falta tempo. A gente tem tempo para tudo, queridos. E se a gente quiser, nós conseguimos tempo para ter um momentozinho devocional com a nossa família. Outros vão dizer, pastor, meus filhos são pequenos demais para entender a Bíblia. Não se engane, seus filhos desde pequeno aprendem muito, aprendem tudo e até o que não deve. Então eles devem sim aprender a Bíblia, mesmo com pouca idade. E uma outra desculpa também muito conhecida é, pastor, eu não sei o que fazer, não sei por onde começar. Meu irmão, todo cristão sabe fazer uma oração, todo cristão sabe ler um trecho da Bíblia, todo cristão sabe cantar um cântico, um corinho, um hino. Então, essas desculpas são somente desculpas, né? Todos nós sabemos como separar um tempo para ter uma vida devocional no lar, certo? Então, o primeiro ponto que eu queria comentar aqui é que a família que não tem vida devocional, a tendência é que ela venha sofrer. A família que não tem uma vida devocional unida, junta, em conjunto, ela vai sofrer. Uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, essa família vai passar por problemas sérios. E a primeira derrota que essa família vai sofrer é uma derrota interna, certo? Porque a família que não ora, que não lê a Bíblia junto, a família que não mantém uma vida devocional junta, provavelmente a união não anda bem, a união daquela casa não está completa, porque a Bíblia nos diz que é o cordão de 3 dobras que não se rompe. Então é necessário que a família separe um tempo para que Deus faça parte da adoração no lar. Então a espiritualidade individual, a sua oração individual, a sua leitura individual, ela não anula a devoção em família, a oração em família, a leitura em família, o momento em família. Nós precisamos fomentar. Eu ouso dizer com muita certeza que muitos problemas do lar seriam diminuídos se nós fizéssemos um momento devocional em nossa casa. Muitos dos problemas, muitas das discussões seriam ou não aconteceriam ou seriam resolvidas no momento da oração, no momento da devocional, no momento do culto, porque dificilmente nós queremos passar por hipócritas diante de Deus. Então, se a gente está passando por um momento difícil, a gente busca a Deus ou para pedir perdão ou para pedir solução para aquele momento. Então, a vida devocional do lar evita derrotas internas. Uma outra derrota que acontece na vida de quem não tem vida devocional no lar é uma derrota externa. O que eu quero dizer com isso? Quem não se reveste de Deus, quem não se enche do Espírito, quem não busca uma devoção familiar, quem não busca uma santidade dentro de casa, não está pronto para enfrentar as ciladas do inimigo nesse mundão lá fora. Quem não se fortalece dentro de casa provavelmente vai cair em ciladas, em armadilhas, em tentações, em provações que Satanás vai armar para você do portão para fora. Então, viver uma santidade, uma espiritualidade dentro da igreja, no culto de domingo, é fácil. Viver uma santidade, uma espiritualidade trancado em quarentena dentro de casa é fácil. A questão toda é se estamos fortes, preparados, municiados, capacitados para enfrentar o mundão afora e todas as outras tentações, ciladas e artimanhas que o inimigo vai tentar contra a nossa vida. Então, uma família que não tem vida devocional no lar sofre derrotas internas, derrotas externas e há também uma crise principalmente nos filhos. Quando não se busca a vontade de Deus no lar,
os filhos encontram dificuldades para entender qual é a vontade de Deus para a vida deles. Os filhos encontram dificuldades de cultuar esse Deus. Os filhos encontram dificuldade de adorar, de amar, de entender, de conhecer esse Deus. Lembremos da oração de Manoá, pai de Sansão. Nós estudamos isso na semana passada. Manoá diz assim, em Juízes 13, 8 e 12. Juízes 13, 8 e 12. Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Vamos ler de novo? Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Então, quando não há dentro de casa uma vida devocional saudável, a probabilidade de que as crianças tenham crises, ou de que as crianças não compreendam ao nosso Deus, ou de que as crianças não amem, não reconheçam o nosso Deus, é muito grande. Um quarto problema aqui das famílias que não têm vida devocional está no enfraquecimento da igreja. O quarto problema das famílias que não têm um fortalecimento em casa ou que não têm vida devocional em casa está no enfraquecimento da igreja. É verdadeira aquela frase que diz famílias fortes, igrejas fortes. A igreja é composta por famílias, certo? Então, a espiritualidade em casa, a espiritualidade na família, a vida de santidade na família, a vida devocional na família, ela reflete diretamente na maneira como as pessoas se comportam na igreja, ou até mesmo na saúde da igreja. A família que ora tende a amar mais a igreja. A família que mantém uma vida devocional em casa tende a amar mais o culto, a amar mais os momentos de oração, de comunhão, de adoração. Então, geralmente, as famílias fortes não dão problemas para a igreja, pelo contrário, elas somam, elas ajudam, elas colaboram, elas chegam junto, elas fazem parte, da funcionalidade da igreja. Em contrapartida, uma família fraca, que não tem vida devocional, ela vai sempre estar precisando de ajuda, de socorro, de orientação, de conselho, ela sempre vai estar falhando, ela sempre vai estar deixando brechas onde ela deveria estar ocupando no seio da igreja. Então lembre-se disso, uma família que não tem uma vida devocional forte, uma família que não se santifica, é uma família que vai ter derrotas internas, derrotas externas, vai ter crise na criação dos seus filhos e vai ter também um sério problema na igreja, vai enfraquecer o corpo de Cristo. Nós somos um corpo, então é necessário que cada membro desse corpo esteja fortalecido, bem ajustado, bem espiritualizado, bem santificado, bem consciente das suas funções, das suas tarefas. É certo de que na igreja sempre vai haver pessoas mais santas, menos santas, pessoas mais envolvidas, menos envolvidas, famílias que estão mais estruturadas, outras que estão menos. Isso faz parte do corpo, nós somos diversos. Mas é importante que cada chefe do seu lar, que cada mãe, que cada esposa, que cada marido, que cada avó fomente dentro da sua casa uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual boa, para que isso reflita também na saúde da igreja, do corpo de Cristo Jesus, certo? Um segundo ponto que eu também separei aqui para a gente meditar hoje, brevemente, é que a família que deseja ter uma vida devocional precisa ter determinação, precisa ter perseverança, precisa ter força de vontade, precisa ter insistência. Não é fácil manter uma vida devocional em casa, a vida é muito corrida, a vida nos atrai, as atividades do dia a dia nos enchem de coisas e a gente acaba por deixar sempre para depois ou sempre para amanhã a vida devocional no lar. Então é necessário que haja uma determinação mesmo, um compromisso, um voto, uma aliança com Deus, que vamos manter uma vida devocional independente do que acontecer, independente do tempo, independente do dia. Já teve dias aqui em casa em que nós fizemos o estudo de quarta-feira, 11 horas da noite. No dia mesmo em que eu me mudei aqui para a casa pastoral, nós paramos para fazer o nosso culto de quarta-feira, já era quase meia-noite.
Então não importa a hora, as circunstâncias, importa que a gente separe um momento para ter uma devocional em casa, junto com a nossa família. Quando eu digo devocional, não estou dizendo que todos os dias tem que haver um culto na sua casa, não, tá? Mas um momento de oração, de leitura da Bíblia, um momento de louvor, se assim você desejar, isso é muito importante. É importante. Não importa também a quantidade, se serão 10, 15, 30 minutos, o importante é que isso aconteça, de preferência, todos os dias, porque é isso que vai alimentar a sua família. Então, separei alguns pontos aqui. A família precisa ter determinação para estabelecer uma rota espiritual e manter essa direção, independente do que aconteça. Então, já falei sobre isso. A família precisa sentar, precisa estabelecer uma rota espiritual, um caminho a ser seguido, certo? E precisa manter essa direção ao longo de todo o ano, sem desviar para um lado ou para o outro, sem dar desculpas, independente do que acontecer. Segundo ponto, a família precisa ter determinação para estabelecer alvos, metas, como vamos ler um livro da Bíblia por mês, vamos orar todos os dias de forma alternada, um dia ora o esposo, outro dia ora a esposa, outro dia ora o filho, mas a família precisa determinar, precisa estabelecer metas, alvos para que sejam conquistados e para que assim também haja uma melhor fluidez da devocional na família. Uma família também precisa ter determinação para entender que a educação cristã e que o crescimento espiritual não se resume ao culto de domingo. Então, vou repetir. Uma família precisa ter determinação para entender que o crescimento espiritual e que a vida devocional não se limita ao culto de domingo, mas ela precisa seguir toda semana na nossa casa. Um outro ponto, a família precisa ter determinação para ter uma vida devocional em todos os aspectos, não só na hora do culto na igreja ou não só na hora do culto dentro de casa. A gente precisa viver uma vida santa em todos os aspectos. Muitas vezes, os filhos dos crentes não levam a igreja a sério porque os seus pais dão mau testemunho. Muitas das vezes, os filhos de crentes só são crentes no domingo à noite porque eles olham para os seus pais e percebem que seus pais só são crentes domingo à noite, que de segunda a sábado seus pais vivem como se fossem ímpios. Então a gente precisa ter uma vida devocional, uma vida santa, todos os dias, em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, porque nós não podemos ser hipócritas, certo? E achar que isso não vai refletir na nossa família, porque vai. Repito, muitos filhos de crentes não levam a igreja a sério ou só são crentes domingo. Por quê? Porque eles olham em casa e veem que seus pais são assim. Um outro ponto aqui, uma família precisa ter determinação para estabelecer horários em que serão feitas orações, as leituras bíblicas, os estudos, enfim. Como eu disse aqui, o horário pouco importa, desde que haja um comum acordo e que a família esteja reunida naquela hora. Mas é bom que se haja uma disciplina, é bom que se haja um controle, é bom que se haja um acordo, para que não acabe por passar batido, porque a gente tem essa mania de procrastinar, deixar sempre para depois, e quando a gente vê já está muito tarde, a gente já está muito cansado, o dia já acabou e a gente esqueceu. Então tem que haver determinação. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, diz assim, Deuteronômio 6, 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Preste atenção, você vê, né, que embora seja bom que tenhamos um horário, um momento separado para uma vida devocional no lar, o que Deuteronômio nos diz é que as palavras de Deus devem estar em nosso coração e que nós devemos inculcá-las em nossos filhos. E aí ele diz, quando? Assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, não importa em que momento será. O importante é que em todo o momento, em toda a nossa vida, em todo o nosso dia, nós tenhamos uma vida santa, correta, íntegra
de acordo com a palavra de Deus. E se vai ser sentado, andando, deitado, ou ao levantar-se, se vai ser no início do dia, no final do dia, se vai, enfim, não importa. O que importa é que a palavra de Deus que está inculcada em nosso coração também passe para os nossos filhos. E isso acontece principalmente por meio de uma vida devocional em casa. Eu preparo esse estudo e dou esse estudo consciente da dificuldade de que as famílias têm hoje de colocar isso em prática. Eu sei o quanto é difícil, mas eu sei também o quanto isso é necessário. E eu me arrisco de novo a dizer que a maioria dos problemas, que a maioria das crises que acontecem dentro de casa, que a maioria até mesmo dos pecados que acontecem dentro de uma família, eles não aconteceriam se aquela família tivesse uma vida constante de oração, de leitura da Bíblia e de presença de Deus. Então eu vou repetir, eu me arrisco a dizer, eu tenho quase certeza que a maioria dos problemas que acontecem num lar cristão, que a maioria das crises, dos pecados, dos problemas não aconteceriam se todos os dias houvesse um período de oração e de leitura da Bíblia. Tenho certeza, queridos, certeza. Então, por que vemos tantas famílias cristãs passando por crise, por problemas, por separações, por discórdias, contendas, enfim, brigas? Porque não há, em 99% das vezes. Pense aí uma família, ou pense aí nas vezes em que a sua família passou por uma grande crise, por uma grave crise. 99,9% das vezes é porque não havia vida espiritual, não havia vida devocional no lar. E se faltar vida devocional, pode ter certeza, os problemas vão acontecer e eles serão graves, sempre graves. Numa família que tem uma vida devocional, os problemas podem aparecer? Claro que podem, mas eles não serão graves na maioria das vezes, porque a vida devocional vai tratar de minimizar os problemas quando eles aparecerem, certo? Um outro ponto aqui, uma família precisa ter determinação para lembrar, já falei isso, né? Que a vida cristã não termina após o culto de domingo ou após o culto do lar. Então, se você frequenta o culto de domingo ou se você faz um culto na sua casa na quarta-feira, não importa. A vida cristã, a vida de santidade, a vida espiritual não termina quando o culto público acaba. A vida espiritual, o nome já diz, é vida espiritual, é vida cristã. Então ela deve percorrer todos os momentos da nossa vida, onde quer que estejamos, no trabalho, em casa, na faculdade, né, entre vizinhos, não importa. A vida cristã, ela permanece e as características de um cristão devem nos acompanhar em qualquer momento da nossa vida, quer estejamos fazendo negócios, comprando uma casa, comprando um carro, negociando, não importa. A vida cristã, ela é real e ela tem que ser contínua. E um último ponto aqui, uma família precisa ter determinação para motivar os outros membros da sua casa a ter vida devocional. E aí a gente pode se fazer, utilizar até mesmo das nossas tecnologias hoje. Há muitos louvores no YouTube, há CDs completos, há shows completos de grupos de louvor no YouTube, louvores antigos, bíblicos, cristocêntricos. Antigamente a gente ficava meio que preso, né, às rádios evangélicas que muitas vezes tocam alguns louvores que só a misericórdia de Deus. Mas a gente hoje tem o YouTube, a gente tem a internet, a gente tem os salmos e hinos gravados, né? Então, a família pode utilizar do YouTube para ouvir canções, para ter um momento de louvor. A família pode ler versões diferentes da Bíblia, certo? Novas traduções, que também é interessante. A família pode ler e estudar livros de autores cristãos, existem filmes bíblicos, séries bíblicas. Então, assim, a criatividade, né? Os meios em que a família vai utilizar para motivar os outros participantes a estarem sempre desejosos de fazer parte da vida devocional, são vários. E aí vai da criatividade de cada família, certo? Do desejo de cada um.
Então, queridos, é isso. O estudo de hoje é bem curtinho, eu quero terminar, mas eu repito, eu sei o quanto esse estudo é difícil de dar, eu sei hoje que as famílias que têm uma vida devocional são talvez a minoria, por isso eu quero te exortar, quero te convocar, quero te convidar, quero te conclamar, queridos, a prestar atenção nessa tão importante ferramenta que Deus nos deu. É um meio de graça, é um meio de crescimento, é um meio de santidade, é um meio de Deus abençoar a sua casa, a sua família, de resolver problemas e de evitar problemas. Então pense nisso. Se você tem enfrentado alguns problemas ou se você já enfrentou alguns problemas na sua casa, se você está preocupado como será a criação dos seus filhos, como serão os próximos anos, tendo em vista que o mundo só piora, que o mundo se torna cada vez mais difícil e as nossas crianças vão crescer nesse mundo, o meu conselho para você é: invista em devocional na família. Invista em tempo de oração, tempo de leitura, tempo de louvor na sua casa, e isso vai ser de grande valia. A família precisa ser renovada dia a dia, a família precisa ser avivada, consolada, edificada, exortada dia a dia. E isso vai acontecer como? Por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio do louvor. O Espírito Santo vai trabalhando dia após dia. É um trabalho diário, difícil, árduo, como eu disse, requer determinação, perseverança, insistência, mas vale a pena, meu irmão, vale a pena. Se você não investir na sua família, o diabo vai. Se você não investir na sua família, o mundo vai. Se você não fizer por onde que a sua família seja forte, ela vai ser fraca e vai ceder, vai sucumbir no primeiro vento, na primeira tempestade que o diabo tentar contra nós, certo? Então, uma família precisa ser renovada em conforto, em consolação. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de toda consolação. Ele, Deus, é quem nos conforta. Então é Deus que nos consola e nos conforta. E a gente precisa buscar isso todos os dias na nossa casa. Uma família precisa de paciência e de alegria. E aí em Colossenses o apóstolo Paulo diz: sejam fortalecidos com o poder de Deus, segundo a força da glória de Deus, em toda paciência, longanimidade e alegria. Uma família precisa também de sabedoria todos os dias. E aí Tiago vai nos dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Uma família também precisa que a justiça de Deus seja feita naquela casa, que a justiça de Deus seja vista naquela casa. E aí Filipenses diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Uma família precisa ser renovada em todos os aspectos. E por último, uma família precisa ser renovada na esperança. E a gente sabe qual é a nossa esperança. A nossa esperança é que aquele que um dia veio, habitou entre nós, foi crucificado, morto, ressuscitado, assunto aos céus, voltará. Essa é a esperança de uma família cristã. Essa deve ser a nossa esperança. E essa esperança precisa ser alimentada, fomentada, todos os dias numa família cristã. Essa esperança precisa ser crescente todos os dias numa família cristã, para que a gente esteja preparado para enfrentar esse mundão e sermos uma família forte, para a glória de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que esse estudo sirva de meditação, não apenas de exortação, não apenas de vergonha, porque eu sei que às vezes a gente sente vergonha quando olha para a nossa família, quando olha para o nosso dia a dia e percebe o quão pouco a gente dá para Deus, o quão pouco a gente separa, o quão pouco a gente se dedica. Então que esse estudo seja mais uma motivação, mais uma instrução, mais um combustível para que você, a partir de hoje, separe um períodozinho para ler a Bíblia, para orar e para ter sempre um momento de espiritualidade na sua casa, com a sua família, porque eu tenho certeza que os frutos, que a recompensa que você vai receber e a sua família são incomparáveis, incomparáveis.
Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até domingo à noite na igreja. Um abraço.